Eu tenho aqui um videozinho aqui que eu peguei pra gente reagir do senhor Cory. Ele tem uns 15 minutinhos e ele conta a história do Chuchu Charles. Aquele jogo que a gente zerou. Bora lá, então. Cory é maneiro, mano. Cory é maneiraço, mano. Gosto muito do Cory. Seu canal secundário. Pra quem não sabe, o Cory é meu canal secundário aí, né? Nos tempos livres eu viro Cory. Faço canal, faço os vídeos no canal Cory aqui, né? Se inscrevam lá no meu canal secundário. Algum dia ainda vou trocar uma ideia com o Cory. Bora ver então a história de Chuchu Charles pelo Cory. Já vou deixar o like aqui. Bora lá. Em uma ilha afastada do continente, algumas pessoas estavam lá vivendo e também trabalhando para uma mineradora bem conhecida das pessoas daquela região. No caso, eles estavam trabalhando para Warren Charles, onde ele, já vindo de uma família muito rica, acabou fazendo vários contratos com muitas pessoas para fazer a mineração. Esse é aquele brother, o brother dono dos mineiros, tô lembrado dele. De ouro e ferro desta ilha, mas eles mal podiam imaginar o que estava escondido lá dentro. Pois é, pessoas, hoje eu vou contar pra vocês organizadamente a história de Chuchu Charles, pois a história vai além de Se não tiver a parte mais importante da história de todas, eu vou ficar decepcionado. Vocês sabem qual é a parte mais importante de todas, né? Vocês sabem, né? A própria! Nossa, vocês são muito bons. Vocês são muito bons. Tem que falar a lore da moça do Picles. Obrigatoriamente. Simplesmente você entrar numa ilha e tá matando um monstro gigante. Tem muitas outras coisas por trás e escondidas que eu vou trazer aqui pra vocês entenderem o que tá rolando. Então por isso, pessoas, peço já o gostei de vocês no vídeo pra dar uma força pro nosso trabalho. Se inscreve, ativa o sino pra vocês não perderem nada já do que tô tá inscrito aqui, também. futuras histórias e coisas legais que nós trazemos aqui no canal. Então se inscreve, ativa o sino e deixa um gostei. E também pode comentar coisas loucas e insanas e coisas interessantes que vocês gostariam de ver aqui no canal. Pois bem, então sente-se, relaxe, pois hoje nós vamos para a história de um trem assassino chamado Chuchu Charles e tudo o que aconteceu para esta ilha entrar em colapso. Como eu falei pra vocês, antes de qualquer coisa, antes de tudo, eu tenho que explicar o que levou as pessoas a irem pra essa ilha, por que ela é toda povoada, o que tá rolando pra história chegar nos finalmente até o nosso personagem. Aconteceram algumas coisas antes que eu tenho que explicar agora pra gente poder chegar nos eventos do jogo. No caso, quem é dono daquela ilha praticamente é a família Warren. No caso, um cara chamado Charles Warren. Ele é o principal responsável pela ilha toda e Ele durou 3 segundos na minha frente. Também pelas zonas de mineração daquela ilha. Ele já vem de uma família muito rica e muito conhecida, que já fazia vários projetos e coisas pela sociedade, então eles juntaram muito dinheiro com muitos outros negócios. E aí, no caso, Charles Warren III é o cara que veio, né, também pegando essa herança e quis começar a fazer o seu próprio negócio. E eu acho que ele já até fazia essa parte de mineração em outros lugares, mas aí ele acabou encontrando esta ilha e que tinha um preço muito bom e ele acabou adquirindo os direitos de mineração daquele lugar. Essa ilha, ela é afastada do continente, ou seja, ela não tem nenhuma ponte ou algo assim. Para você poder chegar lá, através de barco. E foi justamente o que o Warren fez. Imagina se não fosse na ilha, se fosse no meio do Brasil, tá ligado? No meio do Brasil, o trenzinho. O Chuchu. Estabeleceu algumas bases perto da parte de mineração e as pessoas acabavam dormindo na ilha, dormindo ali para poderem trabalhar. E aí, para facilitar mais ainda a vida das pessoas, como ele acabou fazendo várias zonas de mineração, ele acabou criando uma linha de trem, onde era para carregar os minérios, né, seja de ferro ou de ouro, para outros lugares na ilha e principalmente para os portos da ilha, onde as coisas eram levadas de volta para o continente. Isso, várias pessoas começaram aí com a promessa de fazer muito dinheiro, mas também para trabalhar para o Warren. E aí então eles começaram a fazer várias escavações, as pessoas começaram a ter suas próprias casas, a morar naquela ilha como se fosse um pedacinho, né, da vida delas ali, e também algumas outras pessoas estão em alojamentos só para fazer como se fosse um período ali de trabalho, depois voltarem para casa. Mas algo muito terrível aconteceu. Eles começaram a escavar e a escavar e escavar até chegarem bem no fundo da ilha, e foi ali que eles encontraram algumas coisas bem esquisitas.
parasitas. Principalmente porque parecia que quanto mais fundo eles iam, alguma coisa já estava esperando por eles. E quando eles chegaram bem no final mesmo das escavações, eles encontraram uns lugares enormes dentro da parte da mineração. Coisas soterradas por alguém que queria que tudo aquilo fosse esquecido. Então alguma coisa já viu esses lugares e acabou tentando prender essas coisas lá embaixo. E acabaram encontrando alguns ovos que são meio, sabe, luminosos. Eles têm brilhos diferentes. E um desses ovos é justamente um parasita. Alguma coisa muito doida que eles encontraram lá embaixo, que também estava protegendo vários outros ovos. Inicialmente eles encontraram o tal parasita, que acabou se alocando no meio da carga que eles estavam encontrando. Alguma coisa foi junto com eles. Durante a parte da mineração de ferro e de ouro, alguma coisa acabou subindo junto na carga. Não se sabe dizer se foi algum dos ovos ou se foi alguma coisa que protegia esse lugar muito, muito antigo. Mas não tinha como ser o próprio Tio Charles, né? Tem que ser ou o ovinho ou um mini Tio Charles, porque, pô, o bicho ali se alojar na carga e ninguém perceber... E como é que o ovo se alojou lá, mano? Eu imagino que seja um mini Tio Charles. É isso aí, exatamente, Luiz. Um Charlinhos. Um tiozinho Charlinhos. Nossa, é tão trava-língua. Outra coisa que eles acabaram encontrando são coisas como se fossem templos antigos e coisas de sacrifício, umas coisas bem estranhas de talvez um outro povo que já viveu lá há muito tempo. Essa coisa que acabou vindo, né, junto nas partes da mineração e que até então era muito pequena, acabou se alocando em um dos trens. E aí então, esse trem muito doido que acabou surgindo foi por conta desta criatura que estava lá embaixo e acabou possuindo... Peraí, é um parasita... que possui trens? Esta forma de trem. Nisso acaba surgindo Charles, ou Chuchu Charles, como a gente conhece, que já estava na parte subterrânea protegendo o ninho, mas ele tinha alguma outra forma que nós não sabemos. Nós sabemos que esta coisa acabou tomando a forma de trem por conta que já estava protegendo as coisas lá embaixo. Nisso as pessoas acabaram ficando loucas e vendo que tinha literalmente um trem andando por aí, não mais nos trilhos, mas Mano, eu acabei de... Eu nunca me passou... Eu achei que o Tio Charles era um trem. Eu não achei que ele fosse um parasita que possuía um trem. Dante, como tu não percebeu? Ah, não. Você tá mandando de memes. Você tá de memes com a minha cara, né? Você tá de memes. Até porque eu olho um trem com 8 patas de aranha correndo atrás de mim e penso... tá possuído. Podendo andar em forma de aranha, perseguindo as pessoas para que elas saíssem assim, daquilo. No final do dia, um bicho possuir um trem é tão estranho quanto ele nascer trem. Assim, não é como se um fosse mais estranho ou mais normal que o outro, né? No final do dia dá no mesmo lugar. Nisso, as pessoas acabaram ficando desesperadas e muitas conseguiram fugir, e outras acabaram seguindo meio que as ordens do Warren e tentando proteger os outros da ameaça do Charles. Mas aí o que aconteceu também? Outras pessoas acabaram ficando na ilha para tentar acabar com esse mal, para que, né, o mundo lá fora, o continente normal, não receba esta criatura, pois ela acabou devastando muitas pessoas em muitos lugares que estavam naquela ilha. Então a preocupação foi, tem esse bicho que tá vindo pra cima da gente, mas a gente não... Mas, chat, se ele possui o trem, a gente não falou, a gente não brincou quando a gente zerou o jogo que trem não nada? E se ele possui um barco? Se ele possui um avião, exatamente. Se ele possuir a ilha, acho que não é tão assim. Nossa. Barco não anda? Mas então, o barco, ele possui o barco e ele pode levar todos os ovinhos dele, dos outros parasitas, pro outro continente, através do barco. Não sabe o que fazer pra lidar, então um helicóptero vamos tentar de ver o que a gente pode fazer pra sobreviver. Um Celta rebaixado. Seguindo alguns escritos antigos, onde um sacrifício de 3 ovos daquela ninhada poderia juntar força suficiente pra tentar matar o Charles, ou qualquer que seja a criatura que virou o Charles, o trem. Mas eles descobriram que, juntando esses 3 ovos na parte do templo principal, o Charles acabou ficando muito poderoso. E eles acabaram, né, aumentando mais ainda a força
força do bicho. E na hora eles acabaram ficando desesperados e eles acabaram tirando os ovos, né, daquele lugar e tentando esconder um em cada canto. O Charles Warren, né, que é o dono da parte da mineração, mandou seus funcionários recolherem esses ovos para protegerem nas minas de mineração que ele tinha aberto. E foi praticamente ali que eles também tomaram a decisão. A proteção. Um homem. 2 homens. E 4 homens. De se fazerem máscaras a respeito do trem para que as pessoas ficassem com medo de ir nessas minas, achando que é dominado pelo Charles. E também eles começaram a ter algumas ideias mirabolantes para tentar meio que enganar o Charles de poder matá-los ou algo do tipo. Mas as máscaras mais surgiram efeito para os outros sobreviventes do que pro Charles, que acabava matando todo mundo, a pessoa usando máscara ou não. Mas os mascarados acabaram sendo meio que reconhecidos como os funcionários leais do Warren, protegendo dos ovos naquela ilha. E aí então o pessoal acabou tentando se organizar. E um deles é o Eugene. Eugene, ele tava lá como um sobrevivente, tentando procurar alguma pessoa pra fora da ilha. E aí com os recursos que o pessoal começou a juntar, ele faz um barco e tenta procurar ajuda no continente. E aí que finalmente entra o nosso protagonista. Nós controlamos um cara que é um arquivista, onde já estudando coisas antigas e coisas esquisitas de arqueologia e também de coisas de tribos, sabe, esquecidas do mundo. E o Eugene acaba entrando em contato com a gente pelo telefone, perguntando sobre o nosso museu, falando que você tá procurando algo realmente, sabe, de um artefato e coisas antigas, eu acho que você vai ficar interessado nesta história. E a história é basicamente que tem um mal espalhado numa ilha, que foi comandada por uma tribo muito antiga, a tribo deixou de existir, e eles meio que agora estão vendo esse mal sair pra tudo que é lugar em forma de trem. Então ele fala, você agora vai me ajudar a acabar com esse monstro e você vai ver que o negócio é de verdade. As lendas urbanas sobre tribos antigas invocando seres de outro mundo ou sendo protegidas por essas entidades é real, e você vai lá pra ver se o negócio é mesmo que tudo isso que ele tá falando. Então, pela curiosidade, você vai pra ilha atrás, né, de mais reconhecimento também do seu museu. E aí o Eugene leva a gente pra essa ilha e ele vai explicar algumas coisas que estão acontecendo pra gente entender. Ele fala que tem o trem... Tá, mas... Tá, vou deixar ele terminar. Ruim, obviamente, a gente vai ter que se fortalecer, procurar recursos pra gente poder bater de frente com o trem, mas a gente vai descobrir também outras histórias e outras pessoas que estão tentando sobreviver. Outras pessoas? Nisso a gente consegue encontrar um trem meio que num galpão antigo, e o Eugene fica todo empolgado pra nos mostrar o que essa máquina é capaz de fazer. Mas antes dele poder falar alguma coisa, e também de que a gente poderia modificar o trem ou algo assim, ele acaba tomando um susto do caramba, pois o Charles acaba aparecendo e vindo atrás da gente. A gente tem como se fosse uma metralhadora, que é um recurso que o pessoal acabou utilizando para tentar afastar o Charles de algum jeito. Que o Eugene ficou do nosso lado ali, né? Eugene morre no ataque. Ele vai, né, tentando nos defender, fazer alguma coisa e nos apoiando, né, a derrotar aquele trem atacado, mas o Charles acaba pegando ele com as suas garras de aranha. Nisso, então, a gente tá meio que solto na ilha agora com esse problemão, e agora sabendo que tem diversas pessoas que estão passando por perigo, nós tomamos a decisão, então, de ajudá-las e tentar parar esse mal de uma vez por todas. A gente vai encontrar... Eu não tomei. Eu fui até o barco tentar ir embora e não deixaram. Vários outros NPCs que têm suas histórias, que têm suas partes interessantes, mas a parte mais importante é, os sobreviventes da ilha tentaram bater no Charles de algum jeito, tentaram impedir com armas, poder de fogo muito pesado como bombas, lança-mísseis, lança-chamas e várias outras armas que eles acabaram fazendo ali mesmo de sucata ou de alguma coisa que eles levaram, né, do continente pra ilha. Mas nada resolvia. Toda vez que o Charles ficava muito machucado, ele saía correndo e se escondia. E aí depois talvez ele matava alguma outra pessoa, ou ele voltava pra ninhada que ele tava protegendo, ele ia lá, recuperava sua vida e voltava com força total. Nisso a gente vai tentando pegar as coisas, sabe, pra melhorar o nosso trem, e aí algumas pessoas vão falar de pontos específicos que são a parte da mineração. A mineração tá sendo protegida por essas pessoas fanáticas que estão totalmente cegas seguindo o Warren. Eles falam que a gente tem que entrar nessa mineração pra roubar os ovos e tentar fazer o ritual pra deixar o Charles mais fraco. Meio que tentar fazer o bicho voltar
voltar pro inferno da onde ele veio. Mas aí a gente percebe que as pessoas, elas estão já sem esperança nenhuma. Elas estão tentando fugir da ilha a qualquer custo, tentando deixar aquele trem daquele jeito, mas algumas outras pessoas estão querendo lutar. E uma pessoa que tá tentando lutar bastante é um cara chamado Paul. Paul é o filho do Eugene, que ele não sabe o que aconteceu com o pai dele, mas ele é um dos caras que está resistindo, tentando angariar forças e pegar sucata pra justamente sobreviver ao ataque. Esse é o que bota TNT na ponte, se não me engano. Algumas minas na parte da ponte mais fraca que tem ali, né, na região, pra gente poder tentar derrubar o Charles numa batalha de vida ou morte. Ele começa a falar que, na verdade, os ovos, da primeira vez que eles fizeram fazer essa invocação, acabou deixando o Charles muito mais forte. Quando eles leram, né, os escritos antigos, eles não sabiam o que tinha que ser feito, e aí acabaram deixando o Charles poderoso juntando esses 3 ovos. Foi então que eles tentaram fazer uma outra alternativa, que é tentar fazer o Charles cair num desfiladeiro cheio de espinhos lá embaixo, pra ver se ele consegue ser parado pelo menos uma vez. Mas aí eles acabaram tentando tantas coisas e ninguém estava ajudando eles, mas você agora tá lá pra fazer o negócio acontecer. Foi então que ele fala que as pessoas estão ali fanáticas tentando, sabe, proteger as outras e dar medo nelas pra que os ovos não sejam colocados de volta juntos, pois eles acreditavam antes que isso mataria o Charles, mas na verdade deixou ele mais forte. Então agora eles querem pegar e juntar de novo esses ovos pra justamente deixar ele forte, mas ao mesmo tempo você vai ter uma briga com tudo ou nada com ele. E aí então você vai tentar chegar nessa parte da ponte e derrubá-lo para assim de uma vez por todas acabar com o trem atacado. Mas para fazer isso você vai ter que chegar em todas as partes das minas e aí então pegar esse jogo é muito bom, mano. E depois juntá-los no templo principal. Na moral, depois de conversar com muita gente, resolver muita treta, a gente descobre outra coisa que também existe nessa ilha. Existem fantasmas de formas desesperadas que acabaram entrando nesta coisa do Charles. Talvez sejam... Era isso que eu ia citar. Que bom que ele vai falar sobre. É sobre os fantasmas. Tanto do Slenderman lá, quanto... Esse da água é um fantasma, nem tinha me ligado nisso. Funcionários que morreram na parte de mineração, ou talvez pessoas que foram sacrificadas em algumas partes da ilha. Existiam sacrifícios dessa tribo que talvez era oferecido a Charles para que ele ficasse tranquilo, né? Ou o parasita, ou a alma, né? Ou a coisa ruim que acabou possuindo esse trem e deixando ele dessa forma bizarra. E aí então essas almas acabam meio que atormentando a ilha. Inclusive tem um pântano que uma dessas primeiras almas aparece, que é um bicho todo invisível chamado Barry. E depois tem uma referência ao Slenderman, que é também dessas almas atormentadas, meio que fazendo, sabe, ó, tem outras coisas bizarras acontecendo nessa ilha, além do Charles. E por conta do que quer que seja que essa tribo oferecia pro Charles, parece que faz muito tempo que essas pessoas não faziam o sacrifício que ele tanto queria. Depois de juntar cada ovo que estava escondido em uma das minas, juntando todos eles no templo, o próprio Warren, né, o dono do bagulho todo, aparece falando que ele tentou proteger as pessoas para os ovos não ficarem juntos, para não fortalecer o Charles e acabar com todos que estavam ali naquela ilha. Mas então, conforme a gente juntou os ovos, o Charles acabou... 6 maluco com 12 na mão. Foi mais demorado puxar o gatilho do que a gente colocar os ovos. Ficando extremamente poderoso. E agora a gente tem que ter uma batalha de vida ou morte contra o trem dos infernos. Usando tudo que as pessoas dessa ilha nos deram para protegê-las, seja armas ou sucata, para melhorarmos cada vez mais o trem, a gente consegue chegar no final, onde a gente passa pela ponte, a ponte explode, que era o plano inicial, e toda a força do Charles cai com ele no precipício, impedindo assim que mais pessoas possam ser machucadas pelo Charles, dando um alívio para todos que sofreram naquela ilha dos tormentos bizarros desse trem atacado. Foi aí então que, bem... Imagina se ele erra esse espinho, tá ligado? Mas ele cai aqui do lado, tá ligado? Um pouquinho pro lado, imagina. Passando os créditos, temos mais uma surpresa, onde na verdade a gente vai ver aonde eles conseguiram escavar. E na verdade não tem só um ovo que vai deixar o Charles poderoso. Na verdade tem mais outros ovos que possam ser a origem do que o Charles era antes dele ter se tornado um trem. E é isso, pessoas, basicamente é a história de Chuchu Charles, deixando aí mais uma abertura para termos uma sequência, ou talvez mais explicações e talvez atualizações no futuro. E quando sair eu vou trazer aqui para vocês. Então, pessoas, para vocês não perderem mais nada do que tá acontecendo aqui, se inscreve no sino e também deixa um gostei para dar uma força pro nosso trabalho. Esse final foi louco, né? Coisas que vocês gostariam de ver por aqui, que nós vamos trazer a história ou teoria ou algo legal que vocês viram na internet que gostaria que fosse tratado aqui. Muito obrigado, pessoas, por tudo sempre. Muito obrigado por estarem aqui, por terem assistido esse vídeo. Eu me despeço de vocês. Corey. E até a... De nada.
Muito bom o vídeo do Corey. Explicou bonitinho a história. Eu não fazia ideia, mano. Eu não fazia ideia. Mas, assim, infelizmente, né, Corey? Assim, eu vou ter que dar 1 de 10 pra sua história, porque o senhor não citou a moça do Pickles, né? Mas, assim... Se tivesse citado a moça do Pickles, aí seria 20 de 10. Tô brincando. Muito boa a história. Os vídeos do Corey são sempre muito bons, então não tem o que falar. E me explicou muita coisa que eu não fazia ideia. Esse do trem aí, não fazia ideia mesmo. Bem legal. Espero ansiosamente pelo 2, Chuchu Charles 2, pra jogar aqui em live. Muito bom mesmo.